Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar início aos estudos do PET 3, do primeiro ano, semana 1. Para iniciarmos os nossos estudos, os sonhos antecedem as conquistas. Nunca deixar de sonhar. Política, poder e Estado. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Xiii, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Política. Você gosta de falar sobre política? Grande parte das pessoas tem considerado as discussões políticas como algo ruim ou algo a ser evitado. Discussões sobre política despertam um senso negativo, pois alguns políticos profissionais têm desempenhado em muitas situações pouco compromisso com a população. A gente tem visto muitos casos de corrupção, né? Muito descaso dos políticos com a população. Mas em sociologia, nós precisamos sim falar sobre política, discutir sobre política. Tudo que fazemos que tem um impacto, uma influência, que seja positiva ou negativa na vida de outras pessoas, é uma ação política. Precisamos reconhecer o impacto das várias ações que são tomadas diariamente por vários grupos sociais. Não podemos ser analfabetos políticos. Para Bertolt Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. A política é uma construção social, né? Deveria ser desta forma, todos participando. Como que funciona o Estado? Quais são os poderes ligados à política? No Brasil, nós temos 2 poderes ligados à política: o poder executivo e o poder legislativo. O executivo é o que tem a função de administrar, de executar as leis existentes, né? O poder executivo representa o município, o estado, a União. E o poder legislativo é o poder que legisla, que faz as leis e fiscaliza também o executivo, né? Como que o executivo está administrando? Quem fiscaliza é o poder legislativo. Nos municípios, o poder executivo é exercido pelo prefeito ou pela prefeita. O legislativo é representado pelos vereadores ou vereadoras. Nos estados federativos, né, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o executivo é representado pelo governador ou a governadora. E o legislativo pelos deputados ou deputadas estaduais. Na União, no país, o executivo, quem é o chefe do nosso executivo, é o presidente ou a presidenta. E o legislativo, os senadores ou senadoras e os deputados e deputadas federais. Então, esses são os poderes executivo e legislativo, que administram e que legislam e fiscalizam. Precisamos conhecer e entender o papel dos políticos eleitos. Nós somos capazes de lutar por nossos direitos e cobrar dos políticos que façam cumprir a vontade da população.
A política ela não pode ser feita apenas com o resultado das decisões de quem ocupa os cargos públicos, mas também por todas as entidades civis que compõem a sociedade, os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos políticos, as ONGs, as religiões. Viver em democracia é reconhecer as demandas da sociedade por meio das suas reivindicações cotidianas. Percebemos então que a política serve como um aparato de organização da sociedade. E no Brasil, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal, onde estão as leis que garantem os nossos direitos e os nossos deveres, inclusive os direitos e deveres dos políticos profissionais, que nós elegemos através do voto. Nesta semana, o PET trouxe para vocês 3 atividades, e todas são abertas, subjetivas, que vocês podem fazer em forma de resposta simples. Se achar mais fácil fazer um texto e já responder as 3 alternativas aqui, né? A, B, C, não tem problema também, na questão número 1. Vocês podem fazer da maneira que melhor vocês entenderem. Vamos fazer um exercício de reflexão. Você, juntamente com um grupo de pessoas, naufragou em um lugar desconhecido e desabitado. Ao esperarem a ajuda externa, vocês se organizam, estabelecem um líder, criam regras que devem ser seguidas e distribuem trabalho para todos. No processo de escolha da liderança, você foi escolhido. Quais medidas, letra A, quais medidas você tomaria para garantir a organização e o bem-estar do grupo? Letra B, uma pessoa descumpriu as regras. Quais medidas devem ser tomadas? Podemos pensar em níveis diferentes de julgamento? Letra C, após um tempo, você vê que chegou ao final do seu tempo de liderança. Quais medidas você tomaria antes da posse da próxima pessoa? Exercício número 2. Agora vamos fazer um exercício de cidadania. Pergunte aos seus familiares ou responsáveis o nome dos candidatos em que votaram e a função que cada um exerce, né? Claro, se os familiares quiserem responder, né? Porque o nosso voto é secreto. Então, se eles quiserem, vocês vão ver em quem que eles votaram e para qual cargo, né, que eles foram eleitos. Número 3, analise a atuação de cada uma das pessoas identificadas na questão anterior, para quem os seus familiares votaram e se eles foram eleitos. Essas pessoas estão desempenhando um papel adequado para o cargo que foram eleitas? O que devemos fazer para que pessoas sem compromisso com o bem-estar público não ganhem as eleições? Respostas pessoais, subjetivas, e assim a gente finaliza a semana 1 do PET 3. E a gente volta na próxima semana com novos conteúdos.